uma distopia de um futuro tomado pela tecnologia, a inteligência artificial elevou a humanidade ao seu auge, mas a queda trouxe consequências que destruíram todos os principais conceitos sobre a existência humana. Agora, toda a opressão governamental através de inúmeras tecnologias ataca aos poucos que ainda sobrevivem, com apenas um único objetivo: manter-se soberano sobre todos os que se opõem ao sistema. É nesse contexto que Sprawl apresenta ao jogador o resgate dos clássicos shooters dinâmicos, acrescentando um toque especial à velha e boa receita de bolo, ao melhor estilo dos clássicos Doom e Quake que consolidaram o gênero. Sendo produzido pela Maeve e distribuído pela Rogue Games Inc., Sprawl abandona o realismo e segue na contramão, resgatando a essência dos clássicos shooters dinâmicos, que já são popularmente conhecidos como Doom, Quake ou o clássico Wolfenstein. A aposta da empresa em mesclar gráficos pixelados com uma engine moderna em pleno 2023 é uma ação ousada, mas que trouxe uma obra com uma qualidade que surpreende pela sua construção. É nesse futuro que o jogador entrará em Sprawl na pele de Seven, uma super soldado de operações especiais que foi desonrada e que se vê envolvida em conflitos contra a Junta, organização militar e tecnológica que deseja matá-la a todo custo. Após ser traída pela organização, Seven deve lutar para sobreviver, sair da cidade murada e descobrir os segredos obscuros escondidos no misterioso pináculo. A trama conta com fortes inspirações em Ghost in the Shell e Blade Runner, não apenas em sua temática perceptível, mas também na forma com que o jogo desenvolve e chama a atenção daqueles que já conhecem bem essas referências. A jogabilidade é um dos maiores destaques e é nela que vemos o resgate com maestria daquele bom e velho estilo dos clássicos shooters dinâmicos, mas com implementações de outras mecânicas que aumentam ainda mais o dinamismo. Seven, além de ter um amplo arsenal de armas, também contará com o poder do implante Icarus, que concede duas habilidades extras como correr rapidamente pelas paredes e usar a sua adrenalina para focar em alta velocidade e precisão em todos os pontos fracos de seus inimigos. Ambas as habilidades serão potencialmente combinadas com as armas pré-selecionadas, que poderão ser trocadas de forma rápida para ajudar o jogador a passar pelos desafios da melhor forma. A velocidade como tudo isso acontece é grande e isso vai exigir do jogador bons reflexos, pensamento rápido e estratégias funcionais para situações bem complicadas. E quando digo complicadas, é exatamente pelo fato de ter momentos em que a tela surge inúmeros inimigos de todos os tipos, em velocidades e formas de ações diferentes, que podem deixar muitos jogadores irritados. Isso com certeza fará com que percam muitas e muitas vezes até conseguir passar. Fazendo um comparativo entre a jogabilidade entre um joystick e o mouse e teclado, aqueles que têm boa adesão ao teclado e mouse poderão obter algumas vantagens nos combates. Já na utilização do joystick, os que já estiveram familiarizados com outros shooters do mercado já têm o básico necessário para poder conseguir se dar bem, mas poderá ter um pouco mais de dificuldade em alguns cenários, mas nada que comprometa a experiência do jogo. Para quem jogou Ghost Runner e curtiu o uso de espadas, Seven também conta com uma lâmina que se encaixa muito bem durante os combates. Quando os inimigos estão quase mortos, o jogador pode finalizar com um simples golpe, o que ajuda demais contra aqueles que podem se recompor. É aquele tipo de arma útil, mas que pede inteligência do jogador para ser usado. E isso tudo se dá pela variedade de inimigos, que vão de cães robôs, inimigos mais ou menos cibernéticos, destroyers, entre outros que vão desafiar as suas habilidades e principalmente a sua paciência. Esse é aquele tipo de jogo simples, mas vemos que não mediram esforços na hora de trazer um número e variações de inimigos, dando um ponto mais positivo para o jogo. Os chefes não são muitos, mas a forma com que eles se apresentam para o confronto marca o momento de forma positiva, dando uma boa dose de desafios, como já comentamos aqui. Dos inimigos mais simples aos chefes, o jogo é repleto de desafios do início ao fim. Isso também é dosado com alguns puzzles estratégicos, que são bem comuns, e que se resumem em pegar alguns cartões, ativar tais centrais de energia ou pegar determinados acessórios. Nada que exija muito da percepção do jogador ou torne o momento chato, tudo é dosado da forma mais simples e objetiva possível. E já que falamos sobre desafios,
Do início ao fim, o jogador vai enfrentar uma escalada no desafio contra os inimigos, que darão espaço para oponentes mais fortes surgirem em quantidades diversas e variações entre volume e força. Mecânicas simples em alguns momentos podem funcionar muito bem, mas ser agressivo com todo o poder de fogo pode determinar o fechar de uma fase ou ficar estagnado. Mesmo sendo baseado ao melhor estilo clássico, a produtora não mediu esforços para trazer a melhor combinação entre o velho e o novo. O resultado disso vemos na excelente qualidade visual que o jogo apresenta em todos os seus efeitos. E como podemos perceber, o simples bem feito pode trazer resultados excepcionais. Um dos pontos que nos chama a atenção é como os cenários interagem, apresentando a maestria de cada local, seja acessando pela primeira vez a cidade morada ou as áreas de segurança máxima. Podemos perceber que cada detalhe foi pensado para trazer a maior imersão possível. E para completar o pacote, o jogo trabalha uma trilha sonora excepcional que se encaixa perfeitamente e dá o tom em cada momento, passando aquela sensação que todo bom filme cyberpunk transmite conforme o que o autor quer que você sinta. Haverá momentos em que o jogador sentirá o mal-estar de um futuro sombrio e sem esperança, e outras a sensação de que o único caminho é lutar para sobreviver. Cada música composta a forte inspiração de Ghost in the Shell, e que por sinal foi uma excelente escolha. Em sua proposta, não vemos pontos negativos ao que o jogo se propõe. Sua proposta simples entrega boa diversão, belos gráficos e uma trilha sonora de ponta, não deixando nada a desejar ao que vemos. Mas os 12 capítulos, que podem ser terminados em 8 horas de gameplay, talvez não sejam suficientes para aqueles que ficam com aquele gostinho de quero mais. Sprawl vai na contramão do que estamos acostumados a ver. Sendo um jogo recente, não abraçou a proposta de gráficos absurdos ou histórias totalmente cinematográficas, mas a forma simples como que a trama se desenvolve se apresenta de forma satisfatória e que se complementa com uma boa jogabilidade repleta de desafios, mostrando que jogos que preservam essa fórmula mantêm a essência da diversão viva, tornando Sprawl um título indispensável para quem curte esse gênero.